Paz do Senhor, boa noite a todos. Mais uma vez, nessa quarta-feira, estamos aqui. Vamos continuar falando sobre disciplinas espirituais. A semana passada nós falamos um pouquinho sobre a disciplina da palavra. E eu tinha até comentado que eu ia trazer alguns livros para falar um pouquinho aquilo que nos ajuda a estudar um pouquinho mais. Eu trouxe até este livro aqui, inclusive eu uso ele para ajudar um pouquinho para falar sobre disciplinas espirituais, ele é muito bom. Eu usei ele no curso pastoral. Esse aqui é um outro livro que fala de jejum, que é um tema que nós vamos estar discutindo hoje sobre esse livro aqui. E esse daqui é um Boyer, ou seja, é um dicionário bíblico. Ele vai nos ajudar muito a estudar, a você usar no seu dia a dia. Quando você não entender alguma coisa, algum significado de alguma palavra, você pode estar usando eles. Esse aqui também, eu estou trazendo só para você ter uma ideia, porque eu falei um pouquinho a semana passada do que nos vai ajudar na leitura, né? Esse daqui é um manual bíblico, ele acaba descrevendo assim cada livro da Bíblia, dando algumas ideias, clareia um pouquinho para facilitar os nossos estudos. E esse aqui também, ó, ele é um dicionário bíblico, só que ele é um outro, né? Aquele é menor, esse aqui ele é maior, tem mais conteúdo. Ele é o Wycliffe, não sei muito falar esse nome, mas ajuda muito assim para a gente poder interpretar a Bíblia, fica mais fácil para você entender. Então sempre quando você for ler, não só ler, mas quando você for estudar a palavra do Senhor, então você vai precisar de algumas ajudas, como esses livros, te ajuda muito para você entender melhor a Bíblia, vai facilitar muito para você. Então eu recomendo que vocês possam ter livros para você estudar um pouquinho. Esses aqui só são alguns, não dá para pegar tudo também, né? Senão eu vou ficar aqui mostrando um monte de livro e não dá, porque a gente precisa estudar a palavra. A Bíblia, ela é meu principal instrumento, mas os outros vão me ajudar e vão me auxiliar a entender melhor aqui a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite mais uma vez, para que nós possamos iniciar. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre jejum. E a gente vai estudar um pouquinho e vamos orar aqui. Querido Deus, mais uma vez queremos te agradecer, ó Deus, por este momento, por estarmos aqui mais uma vez. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, que o Senhor possa clarear, dar-nos entendimento, dar-nos sabedoria e que tudo que foi ensinado aqui, Senhor, que nós possamos colocar em prática. Nós te agradecemos na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Então, nosso tema hoje é sobre o jejum. Eu não sei quantos jejuam, tem uns que acham que não é necessário, outros acham que é necessário, mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o jejum. E por que jejuar? Por que não jejuar? Jesus jejuou ou não? Tem exemplos na Bíblia de vários que jejuaram também. Então, quando nós falamos de jejum, o jejum é um dia que nós vamos nos colocar como? Na presença de Deus. É um dia onde eu vou buscar ao Senhor mais e mais, onde eu quero trazer a presença de Deus mais perto de mim. E quando eu faço isso, eu me renuncio a mim mesma, ao meu eu, à minha vontade, ao meu querer, para me estar mais próximo do Senhor. E é um dia que eu vou quebrar todas as rotinas e vou me aproximar mais de Deus. Porque eu falo quebrar as rotinas porque nós estamos tão acostumados a fazer uma coisa, outra, fazendo todo dia a mesma coisa, nossa correria. Mas quando a gente fala assim, não, eu vou jejuar, vou quebrar um pouco a rotina. Hoje eu vou me dedicar muito mais ao Senhor, à presença dEle, à palavra, com jejum, com oração e com leitura da palavra, porque é necessário. Porque jejum sem leitura da palavra e sem oração não é jejum. É passar fome, é fazer uma dieta, mas não é o jejum. Então, no jejum, a minha intenção do jejum é ouvir a Deus, é estar mais próximo de Deus, é ver o que Deus tem para falar comigo. E a intenção do jejum também é glorificar ao Pai, é exaltar o nome dEle, é estar mais perto do Senhor. Então, quando eu entendo isso, que o jejum ele vai me deixar mais próximo de Deus, quando eu falo mais próximo de Deus é porque eu vou estar mais sensível a Ele, quando eu entro no jejum, eu entro com um propósito, o meu maior desejo, a minha maior vontade
é ouvir a voz do Senhor, é ver o que Ele quer para mim, a minha mudança que eu preciso mudar, porque quando nós jejuamos, quando nós falamos do jejum, o jejum, ele não vai mudar Deus, mas ele vai me mudar. Eu vou me humilhar diante da presença do meu Deus, do meu Senhor, a qual eu preciso muito ouvir a voz dele. E vou tirar tudo aquilo que tem impedido que eu possa ouvir a voz do Senhor. Então é um dia de consagração, é um dia de dedicação, é um dia de busca ao Senhor, onde eu mato o meu eu, a minha vontade, a minha carne, para que eu possa estar mais perto do Senhor. E o jejum, ele revela as coisas que nos controlam também. Então, o jejum, ele faz isso. E ele nos ajuda a nos conhecer mais também, quando nós nos humilhamos na presença de Deus. Por quê? Porque quando eu vou orar, eu vou falar, Senhor, o que eu preciso? Fala comigo, onde eu preciso mudar, o que eu estou fazendo? E eu vou refletir também as minhas atitudes. Então, isso é maravilhoso, porque quando eu faço isso, isso vai me aproximar mais do meu Senhor. Eu vou estar mais próximo do meu Deus, porque o que eu estou fazendo? Eu estou matando minha carne, minha vontade. Eu estou querendo estar mais próximo do meu Deus. Então, o jejum, ele traz à tona o que está dentro do meu interior. Ele vai me revelar o que está dentro do meu interior. E muitas vezes revela raiva, muitas vezes mostra amargura, inveja, discórdias, medo, tudo aquilo que é negativo. Então, e no começo, muitas vezes, você quando começa a jejuar, não sei quem já percebeu isso, aí às vezes a gente fica meio... às vezes acontece várias coisas, estresse, raiva, alguma coisa, aí a gente vai logo associar, eu tô desse jeito, talvez com raiva, talvez amargurado alguma coisa por causa da fome. E muitas vezes não é por causa da fome, é algo espiritual mesmo. A gente sabe que o jejum, para o nosso físico, ele é maravilhoso. Quando nós ficamos, principalmente quando ficamos alguns dias só no jejum, só na água, aí vai liberando, vai nos fazendo melhor, porque a gente vai liberando algumas toxinas que estão dentro do nosso organismo. Então o jejum, se você vê, ele é maravilhoso. Então não só na parte espiritual, que é o principal quando nós jejuamos, mas nos traz um benefício físico também. Então, muitas vezes vai mostrar o que está dentro de nós. Muitas vezes a amargura que é dentro de nós, muitas vezes a raiva que está no nosso interior. Então, o jejum vai nos mostrar, e é um momento de reflexão. E aí, sim, eu estou precisando mudar aquilo, ser transformado ali. Talvez você é uma pessoa muito nervosa, talvez você é uma pessoa rancorosa, talvez você é uma pessoa que precisa ser trabalhada. E o jejum vai te ajudar muito nisso. Então o jejum, ele lembra-nos de que somos sustentados por toda palavra que procede da boca de Deus. Lá em Mateus 4,4, o Senhor mesmo fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E teve um momento também na palavra que os discípulos iam levar comida para o Senhor, e o Senhor falou assim, que ele não... Naquele momento, por exemplo, ele não queria comer aquela comida, porque tinha uma comida, tinha algo que estava sustentando ele. Aquela presença de Deus, a palavra do Senhor que o sustentava naquele momento. Ele nem precisava daquele alimento. E os discípulos nem sabiam disso. Então a experiência do jejum, ela é mais um banquete para mim e para você. Muitas vezes a gente pensa, eu vou jejuar, vou tirar todo o banquete, mas você vai tirar o banquete físico, mas você vai trazer algo espiritual. Você está se banqueando da palavra, da presença de Deus, da oração, do Espírito Santo. Olha que maravilha! Então, na realidade, jejuar é banquear-se de Deus, das coisas espirituais, aquilo que o Senhor tem para revelar na minha vida e na sua vida. Então, nós sabemos, como eu já falei, que o jejum ele não muda Deus, mas ele nos muda, ele nos transforma. Ele te faz olhar para dentro de você e ver aquilo que precisa ser mudado. E quando nós fazemos isso de uma forma verdadeira e maravilhosa, é muito benéfico para mim e para você. Quando você deixa Deus tocar você de verdade. Se nós olharmos lá no livro de Isaías, número 58, vamos ler. Eu não vou ler tudo porque são capítulo, é grande um pouquinho. Então vamos começar aqui no capítulo 3, no versículo 3 de Isaías 58. Olha o que ele fala aqui. Porque jejuamos nós, isso é o povo de Israel. Eles estavam meio reclamando ali com Deus, porque Deus meio que não estava ouvindo eles, né? Aí eles começam, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto?
Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho? Eis que para contenda, aí o Senhor começa a responder. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu ou cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Eu não vou continuar lendo, porque senão a gente tem poucos minutos, né, para estar aqui ministrando um pouquinho sobre jejum. Então aqui o povo de Israel, eles começam a reclamar, porque eles jejuam, mas Deus não está respondendo a oração deles. Só que se você der uma olhada aqui, a palavra, ela começa a listar algumas coisas ali de que não estava agradando a Deus o jejum. Então, se você estiver jejuando, mas não ter mudança dentro de você, esse jejum, para que vai servir? Se você é uma pessoa que pratica o mal, porque ele começa a detalhar de pessoas que é violenta, de que ele estão escravizando as pessoas, maltratando, são pessoas falsas. Então ele começa a dar uma lista ali daquilo que não está incomodando o Senhor não está gostando, o jejum deles não está chegando diante do Senhor, mas por causa das atitudes deles. Então eles jejuavam pelos seus próprios interesses, pelos seus negócios, mas não era assim para se aproximar de Deus, e não era para que haja mudança na vida deles, eles tinham interesse próprio deles, então isso não estava agradando ao Senhor. Então, eles acabavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Era brigas, era um contra o outro. Se você der uma lidinha, depois dá uma analisadinha direitinho nesse capítulo de Isaías 58, que Deus começa a mostrar para eles o porquê. Mas aí Deus fala para eles que se eles mudarem também, aí ele vai ver aqui o que vai acontecer com eles. As bênçãos do Senhor virá sobre a vida deles também. Então, é isso que ele está falando ali. Então, muitas vezes nós fazemos nosso jejum a mesma coisa também. Muitas vezes a gente está jejuando, mas e aí? Como está sendo? Como está o seu coração? Como que você está com Deus? Como que está a sua vida espiritual? Então, o jejum é um relacionamento com Deus e com o próximo também. Então, muitas vezes eu estou com um relacionamento com meu irmão assim, que só Jesus na causa, né? Uma confusão, uma briga. E que tipo de jejum? Que adianta eu estar num jejum desse, sendo que eu faço coisas que desagradam a Deus? Eu não amo o próximo. Então, toda relação com Deus deve influenciar de forma profunda a relação que eu tenho com o meu próximo. Então, se eu tenho uma boa relação com o Senhor, com certeza eu vou me relacionar muito bem com o meu próximo, com o meu irmão, vou ajudar também. Então, o jejum que agrada a Deus é o que o Senhor fala aqui no versículo 6. Olha o que ele fala aqui no versículo 6. O jejum que agrada a Deus. Ele fala assim, foi o que eu li aqui, no 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Aí ele começa a falar, né? Não é também aquele que reparte o teu pão com faminto, recolhas em casa os pobres, desterrados. Então ele começa a dar uma lista aqui do que seria o jejum que agradaria ao Senhor. Então muitas vezes nós jejuamos, mas não estamos agradando a Deus.
Então, quando nós jejuarmos, nós também temos que amar o meu próximo. Eu falo como um todo, né? Não é só, não sei se vocês estão me entendendo, mas não é só se abastecer de se privar de alimento. Isso não é o mais importante. Eu tenho que fazer? Tenho. Por quê? Porque quando eu vou tirar, quando a gente fala de jejum, você vai tirar aquilo que o meu organismo precisa, por exemplo, para me dedicar ao meu Deus. Só que não é só isso, envolve outras coisas também. Então, amor, caridade, sinceridade, convívio agradável com o meu próximo, porque o jejum é em vão se no seu coração não há generosidade, não há amor no seu coração. Então, quando eu for jejuar, eu tenho que rever, olhar para dentro de mim e ver como que eu estou atuando, como que está o meu coração, como que está a minha vida, como que está a minha vida com o meu próximo. Não é só deixar de comer. Deixar de comer é fácil, senão a gente vai acabar fazendo dieta, como muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes acabamos fazendo dieta. E o jejum, ele não é para me dar poder. Eu vou jejuar, porque se eu jejuar, eu vou ter poder. Não é essa não é a intenção do jejum. O jejum não vai te dar poder. Muito pelo contrário, se você fizer um jejum que não agrada a Deus, por exemplo, que poder que você vai ter? Não vai ter nenhum poder. Mas para que serve o jejum? Mas para te despertar para o arrependimento e comunhão. É isso que eu falei. Para quê? Porque você vai olhar dentro de você mesmo. O que você precisa mudar? Aonde você precisa refletir? O que está errado com você? Para que você possa se consertar e estar mais próximo de Deus. O fruto do jejum é um coração quebrantado, uma alma sensível e um espírito generoso. Então, olha o fruto do jejum. É de um coração quebrantado, uma alma sensível e um espírito generoso. E você é obrigado a fazer jejum? Não. A Bíblia não fala que você é obrigado. Não tem nada que fala assim que obrigue você a jejuar. Mas a gente olhar, a gente vai ver vários casos de jejum. Por exemplo, Jesus jejuou, Moisés jejuou, vários outros jejuaram na Bíblia. Então, se a gente olhar para isso, a gente vai ter como exemplo. Mas Jesus, ele disse, quando jejuares. Se Jesus fala quando jejuares, que ele começa, se você dá uma lida lá nos evangelhos, ele vai discriminar quando jejuares, por exemplo. Eu não tenho que jejuar para todo mundo ver, que eu tenho que ficar lá igual os fariseus ficavam, né, entristecidos para mostrar para todo mundo que eu estou jejuando. Não, vai em secreto, que seu pai, que precisa saber, ele vai saber. Por exemplo, quando eu falo em secreto, não é que, nossa, eu tenho que jejuar escondido, ninguém pode saber, não é isso. Aqui na minha casa, por exemplo, quando nós jejuamos, todo mundo sabe quem está jejuando ou não. Isso é normal. Mas ficar falando, olha, eu estou jejuando, eu estou me consagrando, eu estou isso, querer se aparecer para os outros. Então, esse não é um jejum, né, que você deve fazer, não nesse sentido. Então, Jesus, quando ele fala isso, eu acredito que ele está esperando que nós jejuamos, né? E na época que questionaram Jesus, mas por que seus discípulos não jejuam? Porque o noivo está presente, mas vai chegar um momento que vai precisar de jejuar quando ele não estiver mais. Então, é ótimo que nós jejuamos, né? E por que devemos jejuar? Além de eu querer uma mudança interior minha, estar mais próximo de Deus, para glorificar a Deus, para me humilhar diante do Senhor, também para me ter discernimento. Às vezes você está indeciso, você precisa tomar alguma decisão e você está em dúvida, você não sabe que decisão tomar, jejua, se consagra, ouve a Deus, Deus vai falar com você, você vai estar sensível ao Senhor, tem um momento de comunhão com Ele. Você pode também adiar, talvez você precise tomar uma decisão daqui a 1, 2 dias, não toma agora, jejua, ora, pede discernimento ao Senhor, que o Senhor vai dar com certeza. Você pode orar e jejuar por vidas, podemos orar e jejuar pela igreja, a igreja precisa, nós precisamos orar como igreja do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, né, que o inferno não prevalece contra a tua igreja. Então vamos nos posicionar como soldados preparados para a batalha e vamos jejuar também. Pela manifestação do Espírito Santo, buscar mesmo se encher do Espírito Santo. Então eu posso jejuar por isso. Talvez você não tenha nenhum motivo para jejuar,
mas você pode jejuar para agradecimento do Senhor, né? Por se consagrar, por mudança de atitude também, como eu já falei, por decisões. Então o jejum, ele me faz abrir mão do que eu necessito para buscar a Deus. O que eu necessito? Eu necessito de alimento? Necessito de alimento. Então só que eu vou abrir mão disso para buscar e adorar o meu Deus. E como se deve jejuar? Como eu falei, em segredo, não precisa você sair espalhando para todo mundo, nem para a igreja inteira que você está de jejum. E não por poder, como eu falei, talvez por competições, por motivos banais, egoístas, por pena de si mesma. Estou com pena de mim, então eu vou orar, eu vou jejuar. Não, tem coisas que não é necessário você fazer, não tenha pena de você, porque o Senhor te fez mais que vencedor. Pode ser feito no coletivo também o jejum. O jejum em grupo pode ser uma experiência maravilhosa e poderosa, desde que todos estejam unidos em unidade, no mesmo propósito. Você vai alcançar maravilhas do Senhor. É possível que um grupo de pessoas se preparem para orar. Vai ser maravilhoso. Tem alguns casos, a gente vai olhar na Bíblia, por exemplo, que Josafá convocou um jejum. Então é possível, pelo intermédio da oração e jejum, feitos por um grupo unido, resolver problemas graves na igreja ou em outro grupo, além de restabelecer relacionamentos. Eu estava lendo um livro, e esse livro de disciplina espiritual, e ele estava falando de um caso lá na Grã-Bretanha, em 1756, que o rei da Grã-Bretanha, ele resolveu fazer um jejum e oração, convocou o povo, porque a França estava querendo invadir lá, né, o país deles. Então o rei de lá na época, ele resolveu convocar todo o povo e clamar ali contra a invasão da França. E eu estava lendo, né, e estava vendo que, para surpresa deles, ou para alegria deles, a França não invadiu aquele país, a Grã-Bretanha, naquela época. Por quê? Porque o povo se posicionou em oração e em jejum, em buscar ao Senhor. Então, como que eu posso jejuar? Como que deve ser o meu jejum? Se nós olharmos para o povo judeu, como que eles começam o jejum deles? Eles começam a jejuar no finalzinho da tarde do sol, quando abaixa o sol, vamos imaginar que às 18 horas, então eles vão até às 18 horas do outro dia. Mas eu não sei como que você está, o seu físico, talvez você não esteja acostumado, então você pode começar devagar. Como que você pode começar? Começa pela manhã, tira o seu alimento, talvez você que está acostumado a tomar café, eu não vou tomar café, para quem está começando, então eu vou só almoçar hoje, vou consagrar meu café da manhã ao Senhor, é um jejum parcial, ou não vou entregar o meu almoço, vou comer só 8 horas da noite, ou talvez às 18 horas da noite, passar o dia. Mas se você passar o dia só sem comer, não é jejum. Porque o jejum, você precisa estar orando, você precisa ler a palavra, você precisa ter um momento de comunhão com Deus. Porque senão não é jejum. Porque ficar sem comer é uma dieta. E você não ouviu Deus, você não se analisou, você não olhou para dentro de você, você não viu que você precisava mudar, que você precisava ser transformado, porque Deus, Ele quer fazer isso. E o jejum vai me ajudar nessa transformação também, porque eu estou matando a minha carne, a minha vontade, estou sensível a Deus. Então, nós precisamos ser analisados, nós precisamos nos analisar, olhar para dentro de nós, e o jejum vai nos ajudar nisso. Então, eu preciso jejuar. Então, eu não sei como que você vai jejuar, eu não sei como está o seu físico, como que você pode, mas fala com o Senhor. Talvez não seja um período de 12 horas ou de 8 horas, mas talvez você que está começando agora, eu não consigo ficar mais do que 6 horas, amém, começa com 6. Mas depois você vai estendendo 8 horas, 10 horas, 24 horas, 3 dias, não sei. Amém, que o Senhor te concede, te capacite para isso. Mas não é impossível e vai ser benéfico para você, para o seu físico também. Então eu posso fazer isso. Então você não seja mestre do seu estômago.
Aliás, não seja mestre do seu estômago, seja o mestre do seu estômago e não escravo dele, porque muitas vezes nós somos escravos do nosso estômago, não conseguimos tirar nenhum momento para tirar o alimento, para consagrar um tempo para Deus, porque muitas vezes nós somos escravos do nosso estômago. Não seja escravo do seu estômago, você que governa, você que domina, você que fala não, a decisão é tua, entendeu? Então, que você possa verdadeiramente se posicionar, é uma disciplina maravilhosa, é uma disciplina que vai te fazer estar mais perto do Senhor também, diante de todas essas que nós falamos aqui, da leitura, do estudo, isso é muito importante. Então, que você verdadeiramente possa se posicionar em jejum e oração. Ah, mas e o jejum de refrigerante? Eu não vejo como jejum, mas muitas pessoas fazem, amém. Eu vejo mais uma consagração, porque eu acredito que o jejum é realmente você se privar daquilo que realmente seu corpo necessita, é você dar o melhor para o Senhor. Mas eu acredito que você pode se consagrar ao Senhor também, como uma consagração. Eu não entendo como um jejum, mas amém. Se você quer fazer, eu tenho certeza que não vai ser ruim também. Vai ser bênção, é você e Deus, é você e Deus que você vai tirar aquilo que você... Às vezes tem gente que tira chocolate, amém também, mas é você e Deus. Mas um jejum, eu acredito que um jejum mesmo de entrega total, um jejum que você tira realmente o alimento e consagra, oferece esse ao Senhor. Tem o jejum que o pessoal também fala, né? A gente falou muito, eu já fiz também o jejum de Daniel, que na realidade, se nós olharmos para a Bíblia nem fala que era um jejum, mas foi algo que ele resolveu se separar naquele momento. Ele tirar ali aqueles manjares do rei e comer só legumes, frutas ali. Então eu acredito que ali foi uma consagração ao Senhor, um momento de consagrar aquele alimento que era dado para o rei ali, e ele não quis comer, não quis fazer parte. Também tinha bebida ali em todo, né, o contexto ali, e ele não quis. Mas se você quiser fazer esse jejum como jejum, amém, que Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai receber também. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa ter abençoado a sua vida, que você possa ter entendido um pouquinho sobre jejum, sobre oração. Eu sei que é um tempo rápido, já está dando a hora ali, tem que correr mesmo, porque nós temos aqui 30 minutos, mas que você possa ter entendido sobre o jejum, que você precisa. O jejum ele vai te fortalecer em Deus, porque você está separando um tempo para buscar, para ouvir e para ser sensível ao Espírito Santo. Amém? Que Deus possa te abençoar. Semana que vem estamos aí novamente. Vamos falar um pouquinho sobre a disciplina da oração. Vamos falar um pouco sobre os tipos de oração. Que você possa voltar conosco aqui a semana que vem. Até na próxima quarta-feira. Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar aqui com a oração. Amém? Querido Deus, queremos te agradecer por mais este dia mais uma vez. Obrigada por esses minutos, Senhor, ao qual nós aprendemos um pouquinho sobre o jejum. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos abençoar e nos capacitar, Senhor, para que possamos nos separar mais para Ti. Eu te agradeço, muito obrigada, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe até a semana que vem. Amém.